Sábado! Estamos aqui para mais um programa Depois da Hora e hoje nós temos um assunto muito interessante para falar com vocês. Vocês não podem perder, mas primeiro se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para vocês receberem todas as novidades, tá bom? E olha só, hoje o assunto é sobre chamado. É uma coisa que todo cristão precisa saber. Para a sua vida fazer sentido, você precisa saber qual é o seu chamado. Então, se você tem dúvida, fica aí, pega papel e caneta, pega a sua Bíblia, anota, compartilha essa filmagem com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, tá bom? Vamos lá! Boa noite, você que está em casa nos assistindo no nosso programa Depois da Hora. Nós estamos aqui com pessoas muito especiais pra gente. Você que já faz parte da família Imob, você sabe o quanto essas pessoas fazem a diferença na nossa vida. E você que de repente está vendo pela primeira vez, né, a gente aqui, você vai poder ter a oportunidade hoje de saber um pouquinho dessa história. Nós hoje vamos falar sobre chamado. O chamado é algo que a gente é muito questionado, né? Pessoas têm muitas dúvidas do que é o chamado, para que eu fui chamado. E esse vídeo, né? Essa entrevista aqui é para você que de repente já está exercendo o seu chamado, ou de repente está em casa sem saber o que fazer, perdido, sem saber. E também para você que de repente já estacionou, fazendo, de repente, ministrando louvor ou fazendo outra coisa na igreja e de repente acha que é só isso. E de repente Deus tem mais para você, quer multiplicar os dons da sua vida. Nessa noite nós vamos aprender mais um pouquinho, porque essa semana Pastor Pablo e Pastora Lu fizeram 17 anos de Imob aqui no bairro do Engenho. Nós temos esse privilégio de ser pastoreados por eles, né? E eu queria começar perguntando um pouquinho da história de vocês em relação ao chamado. Como tudo começou? Pastor Pablo, Pastora Lu, pode começar, pastor? Primeiras damas, né? Não, eu faço questão que você comece, porque primeiras damas. Porque a nossa história é completamente diferente. É, bem diferente, né? Eu fui nascida e criada num lar evangélico, né? De berço evangélico, cristão. E desde pequeno eu sempre ouvi, né? Me lembro até de uma vez um pastor, eu deveria ter uns 12 anos, e ele chegou para mim e falou assim: Deus tem uma grande obra na tua vida. E para a gente, né? Quando fala isso para a gente cria uma expectativa no nosso coração. E quando fala de chamado, para mim, acima de tudo, é o amor que a gente tem a Deus, né? E às vidas, né? Não tem como você receber um chamado e você não sentir queimar no teu coração, né? Primeiramente, essa voz de Deus que te chama e você entender, né? Amar a Ele acima de todas as coisas e entender que você foi feito para a glória dele, né? Então, acima de tudo, o chamado, eu acho que ele queima no teu coração, né? Quando você, a partir do momento que Deus te chama, que Deus te dá uma palavra, que você ouve a voz de Deus, né? Ele queima no teu coração esse amor, né? E comigo foi desenvolvendo ao longo do tempo, porque eu sempre tive uma coisa no meu coração, eu sempre fui muito tímida, muito, muito mesmo, mas sempre gostei de estar nas coisas de Deus. Meus pais sempre nos ensinaram os princípios de Deus, minha avó, eu gostava de ir nas visitas com a minha avó, desde sempre. Eu ia para passar férias na casa da minha avó para ir para a igreja com ela, porque eu amava estar na igreja fazendo visitas com ela. Então, assim, foi passado para mim isso, né? Esse amor a Deus sobre todas as coisas. Então, eu entendia que, em todo tempo, nós fomos criados para Deus, né? Para sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Então, quando eu ouvia, Deus tem uma grande obra na tua vida, pela primeira vez eu falei, Senhor, amém. O que tiver que ser feito, eu vou fazer. Apesar de toda a timidez, eu sempre falei assim, se Deus mandar eu fazer, com todo o medo que eu tiver, mas eu tenho que fazer. E a senhora já cantava nessa época? Eu gostava de cantar, sim, né? O meio que eu estava era bem diferente. A gente cantava no grupo de mocidade, a gente tinha um conjunto chamado Equipe Betel, depois formamos um quarteto, eu e minhas irmãs e uma amiga. E a gente, sim, sempre estava envolvido com as coisas de Deus, né? Tinha muita timidez, mas eu falei assim, eu não quero me acovardar,
né? Eu sei que Deus comigo fez sob pressão. Eu fui pressionada a ser impulsionada a fazer, porque Deus sabia que comigo tinha que ser assim, né? Se ele força. Exatamente. Ele sabia que para ele eu não ia dizer não. Eu sempre tive isso. Se Deus mandar, eu nunca assim me colocava à frente das coisas. Mas se alguém chegasse, faz isso para mim, eu não tinha coragem de dizer que não, se era para Deus, para as coisas de Deus. E aquilo foi crescendo, porque eu acho que o amor a Deus ele nos faz desenvolver o chamado, né? Ele desenvolve isso na gente, ele te leva, ele te conduz, você se deixa conduzir, né, por aquilo que Deus tem, porque Deus chama a todos, mas eu acho que o desenvolvimento começa a partir do momento que você aceita aquilo que Deus tem para você, porque é um caminho de renúncia, né, de fé, você precisa ter fé, acreditar naquilo que Deus te colocou para fazer, e, acima de tudo, você tem que ter obediência, né? Não tem como você ouvir a voz de Deus e não obedecer, porque é um caminho de renúncia. Então, muitas vezes, você vai negar o seu próprio eu, né? E, muitas vezes, assim, eu nunca me imaginei estar onde estou. Eu sempre fui levada na pressão, porque Deus sabia que comigo era assim, né? Se, de repente, fala, você vai ser isso, eu acho que eu ia ficar muito chocada, porque eu nunca esperei nenhum título, nenhuma posição. Eu sempre queria estar no meio ali, no meio das pessoas, fazendo alguma coisa, ajudando no que fosse preciso. Queria ser útil. De alguma forma, se me pedisse para fazer, seja o que for, varrer, lavar um banheiro, o que fosse, eu estava ali, né? Então, assim, eu acho que é isso, é o amor ao reino de Deus, às coisas de Deus, né? Tudo que está ali você faz. E eu acho que esse é o grande desenvolvimento para um chamado, né? Deus olha e Ele deposita os talentos, né? Que todos nós temos, vocações, né? Habilidades, e Ele quer nos usar naquilo que nós temos, que Ele nos deu, né? Porque tudo que vem de Deus é bom. Né? Tudo que a gente tem de bom vem de Deus. Então, eu acho que o chamado ele vai se desenvolvendo a partir do momento que você aceita, né? Você diz, Senhor, sou tua, sou teu, e desenvolve isso. E comigo foi assim, né? Até que eu cheguei até onde eu estou, né? Glória a Deus por isso. Fala um pouquinho, depois a gente vai complementando. Falar da Luciana, né? Que o mais engraçado é que ela nunca almejou e nunca buscou isso. Mas ela nunca rejeitou. Então, o chamado na vida dela não foi uma busca, não foi ninguém empurrando ela para isso. Eu já exercia o ministério, como é que se dá o nome? Licenciado em teologia, cuidava de igreja, cuido de igreja desde 17 anos. Se Deus permitir, dia 13 de agosto, faço 25 anos de ministério. Glória a Deus. Né? Muito tempo. Fui ordenado pastor com 22 anos de idade. Tinha acabado de terminar um curso teológico, mas a Luciana ela sempre esteve comigo, ajudando em tudo. Viajando 3 horas de ônibus, 2 horas e meia de ônibus, abrindo mão de nossos fins de semana, um pleno domingo acordando 5h30 da manhã, ela trabalhava, eu trabalhava, então ela acordava de madrugada, no domingo, para ir para Barra Mansa, para ir para as igrejas que Deus colocou na nossa vida, Barra do Piraí, e assim foi. Então, a nossa história é bem diferente. Porque ela foi uma pessoa que nunca buscou isso. Eu nunca busquei, mas eu almejei, eu estava mais envolvido com o chamado, porque eu fui criado no meio de pais espíritas, né? Quando meus pais se converteram, eu fiquei revoltado, porque eu não queria ir para a igreja, eu tinha pavor de igreja, o meu quarto era cheio de coisas de ídolos, né? De adoração a ídolos, que depois meu pai mandou tirar, eu fiquei muito chateado, e a partir dali eu comecei a ir na igreja obrigado, porque tinha os Trapalhões às 19 horas, né? O quarteto lá, Didi, Dedé, Zacarias e Mussum e Zacarias, e eu não queria ir para a igreja. Era 19 horas o culto na igreja metodista. Eu era obrigado a ir com meu pai e com a minha mãe. E lá eu dormia muito durante o culto. Só que com 13 anos... Tinha até um banquinho, né? Tinha. A última cadeira, o último banco da igreja era o meu. Porque começava o culto, eu dormia. Mas aos 13 anos de idade, né, eu já estava mais inteirado das coisas de Deus, já estava me envolvendo nas coisas de Deus. Aos 13 anos, deitado no último banco da igreja, Deus falou comigo audível. Meu Deus. Audível. Ninguém me entregou uma profecia, nada disso. Deus falou claramente comigo. Está vendo aquela mulher que está pregando lá? Era a pastora Maria. Alguns irmãos conhecem, já foi pastora aqui em Itaguaí, da Igreja Metodista do Brasil, ao qual eu deixo meu abraço, meu carinho, se por algum motivo chegar a ela, foi minha primeira pastora,
me batizou no dia 3 de janeiro de 1988. Né? Então, assim, Deus me deu essa experiência. Ele falou comigo, tá vendo aquela mulher que está ministrando lá, que está pregando lá? Um dia você vai estar no lugar dela. E aí eu tomei aquele susto e, a partir dali, eu comecei a mudar minha atitude, né? A minha cabeça com relação à Bíblia mudou. Eu passei a amar a Bíblia, passei a ler mais a Bíblia. Eu já não ia para os cultos para dormir. Então, o senhor começou a almejar depois dessa palavra de Deus para a sua vida? Sim, eu era a pessoa que ia para a igreja, meio que obrigado, tá? Em obediência a meus pais, que nunca fui desobediente, graças a Deus. Eu acho que ajuda muito quando a gente obedece aos pais, a gente obedecer a Deus. Verdade. Tem muita gente que tem conflito para obedecer a Deus porque não obedece aos pais. E aí o chamado para essas pessoas é até mais difícil, porque foi o que a pastora Lu falou. Tem que ter renúncia, tem que ter obediência e tem que amar a Deus. Porque as pessoas às vezes confundem. Um planejamento pessoal não é um chamado. A gente vê muitas pessoas que tecem um planejamento pessoal. Eu não planejei ser aquilo, mas a partir do momento que Deus falou audível na minha voz, no meu ouvido, com a sua voz, eu me coloquei. Eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu cheguei ao ponto de ler o livro de Gênesis num dia, depois eu li a Êxodo. Enfim, eu me dediquei, eu passei a amar. É o eis-me aqui, né? Mas eu não sabia que eu ia ser. Eu não levei aquilo a sério, não. A história continua depois, né? Mas aí vamos deixar decorrer aí que a gente vai falando um pouquinho. Glória a Deus. A gente tem algumas perguntas aqui. Já vou começar a fazer, que a gente vai conversando. E a primeira pergunta é: o que é o chamado? O que é chamado? A pastora Lu já deu a introdução, né? Na visão dela. Sim. Bom, às vezes a pessoa vai querer uma resposta muito teológica, mas o que é chamado para mim? Lá no livro de Efésios, quando a gente estuda os dons ministeriais lá, é Kalel. É um chamado irresistível de Deus, a ovelha ouve, atende e vai. Então é um chamado, é literalmente isso. Mas o que é chamado para mim? Chamado para mim é você ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus para qualquer tipo de trabalho na tua vida, seja temporal ou atemporal, toma todo lugar na sua vida, se torna mais importante do que sua própria vida. Porque é o que a palavra diz: aquele que vem após mim, de maneira eu não me lançarei fora. Mas você tem que se colocar no desejo de Deus para que as coisas aconteçam. Tem que ter um caminho de renúncia, tem que ter um caminho de cruz, porque as pessoas acham que o chamado é glamour. Nós já passamos muito frio, eu já passei fome dentro da igreja, que eu não tenho lugar para comer, já quebrou sombrinha com a gente na Dutra, e a gente chegar em casa todo molhado. Nós já andamos em carro sem gasolina, nós já passamos tudo quanto foi tipo de humilhação dentro de igreja, mesmo sendo pastores. Nós já ficamos com a igreja inteira sem falar com a gente, sem saber o que era. Então, quer dizer, não é esse glamour da pregação, não é o glamour do culto de você ter pessoas palco, na sua responsabilidade. É a noite de sono perdida, é Deus te cobrando sobre as vidas, porque é diferente. Então, o chamado, acima de tudo, é quando você coloca o projeto de Deus, o propósito de Deus acima de si mesmo. Porque eu vejo as pessoas dando um jeito. Não, eu fui chamado, mas eu quero namorar essa menina. Não, eu fui chamado, mas eu quero fazer isso aqui com a minha vida. Não, eu fui chamado, mas só se for nessa igreja. Eu fui chamado, mas eu quero para amanhã. Eu quero que seja logo. Se o pastor não investir em mim, se o pastor não me ajudar... eu vou contar uma história rapidinho, né? Pode contar. Já terminando já o primeiro curso teológico, já fazendo o segundo curso teológico, eu fui ajudar numa igreja congregacional, Sacra Família do Tinguá. Pastor Ramon, um grande beijo para ele, meu amigo. E chegando lá na igreja, eu todo bonitão, Deus, abri a Bíblia, Senhor, fala comigo, que eu estou indo para lá ajudar o pastor, como licenciado em teologia. Quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo: atenta para o ministério que te dei, a fim de que o cumpras. Aí eu cheguei todo imponente na igreja, pensando, né, que eu ia chegar lá e ia pregar, tudo bonito. Aí quando eu cheguei de manhã na igreja, o pastor foi, me deu uma pá. Deu uma pá na minha mão e falou assim: tira a lama da frente da igreja. Não sei se ele vai lembrar disso. E tá eu lá, com 17 anos, fazendo seminário, já tinha lá 17 para 18 anos, fui tirar a lama da porta da igreja, todo social, todo bonitinho. Passou 2 semanas, falei: agora eu vou pregar, vou dar... O pastor chegou e falou assim: tá cheio de macumba no banheiro da igreja que colocaram, vai lá tirar a macumba. Então, quer dizer, hoje a gente vê, assim, tem uma brincadeira que o pessoal gosta, né? Chamado Nutella ou chamado raiz? Porque o pessoal hoje quer ser chamado, mas quer ter uma vida de qualquer jeito.
não quer ter compromisso com as lideranças instituídas, quer passar por cima de todo mundo. É crente formado por YouTube, crente formado pela internet, não é crente que frequenta a escola dominical, não é crente que obedece, porque eu posso falar de obediência porque eu aprendi na obediência. Então, isso é importante no chamado. A pessoa também tem que saber que o chamado dela ela vai depender de quem são seus mentores, né? Quem são as pessoas que vão lixar ela, quem são as pessoas que vão enquadrar ela e dar parâmetros para ela. Porque o chamado de Deus, Deus chama, mas Ele vai te dando parâmetros. E muitas vezes Ele vai usar pessoas para te colocar dentro do propósito que Ele quer, que são os processos, né? Os processos não são só as coisas, processo também é pessoa. Às vezes Deus coloca pessoas para nos lixar, para nos apertar. E quantas vezes eu fui chamado a atenção por pastores, líderes, amigos que no meu processo foram me ajudando para chegar dentro daquilo que Deus queria. E o senhor até já respondeu uma pergunta que fizeram aqui, né? Qual é o preço do chamado? Né? Ninguém é melhor para falar sobre preço do que ela. É inevitável, né? É um caminho realmente de renúncia, né? Existe realmente o preço a ser pago e você negar, às vezes, a sua vontade, né? Você querer ser normal como todos, mas, às vezes, por amor a Deus, você deixar de falar aquilo que muitas vezes você gostaria de falar, né? Para que pessoas não fiquem feridas no caminho, você, às vezes, se deixa ferir, né? Então, existe realmente um preço, né, nesse chamado. Porque o que ele falou, eu achei muito interessante, é verdade. Às vezes, a pessoa imagina chamado, né? Você olha, eu vou ser um pastor, eu vou ser uma missionária, porque está algo em evidência. Você é um levita, um ministro de louvor, não é pecado almejar isso, não é. Mas existe um processo, um caminho de desenvolvimento, né? Precisa se desenvolver dentro de nós, em obediência, em fé, em perseverança, em renúncia, pagar o preço de fato, né? Por exemplo, eu não posso deixar de falar, a gente está aqui, né? Mas existe um bastidor. E o que a gente faz, seja, né, para alguns grande ou pequeno, é de fundamental importância para que as coisas aconteçam, para que o reino de Deus avance. Então, seja aquele que coloca a água, tem tanta importância, é um chamado também de Deus, né? Hoje à tarde, por exemplo, os meninos estão preparando a comida que vai ser distribuída hoje à noite. Quer dizer, algo que ninguém está vendo, mas que está acontecendo. Está acontecendo. Né? Hoje à noite vai ser distribuída a comida para aqueles que estão nas ruas. Então, assim, estão lá preparando a comida, né? Dando o seu tempo, doando o seu amor a essas vidas que estão necessitadas. Isso é chamado de Deus. Isso é vocacional também. É algo que vai se desenvolvendo a partir do momento que você aceita. Não, eu sou... Deus me chamou. O que Ele quer para mim? Quais as habilidades que eu tenho? O que eu posso cooperar no reino? Eu vou desenvolver. Onde eu posso... né? E Deus ele vai fazendo crescer no teu coração o desejo de estar, de fazer. Né? Porque não é para ter um título ou uma posição dentro da igreja. Não. É por amor a Deus e pela necessidade que se estabelece ali à sua volta, que você sabe que você pode se doar um pouquinho mais. Você sabe que você pode fazer mais. Né? Por que não fazer se eu sei fazer, se eu posso fazer? Assim, né? Deixa eu falar uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Às vezes a pessoa tem um chamado, ela quer mudar o mundo. Deus me chamou, eu vou mudar o mundo. Só que tem um detalhe, antes dela mudar o mundo, ela tem que mudar-se a si mesma. No processo do chamado, Deus muda primeiro o vaso. Primeiro o vaso vai para a casa do olheiro. Primeiro o vaso vai ser transformado. Porque o que a gente observa hoje é o seguinte, as pessoas querem ter o chamado e elas acham que o chamado tem a ver com carisma. Carisma é muito bom. Eu conheço muita gente que tem carisma. Você chega, você agrega pessoas, então você conhece um pouquinho a Bíblia, você aprende a pregar, você aprende a cantar, você agrega pessoas ao seu entorno, porque você é uma pessoa legal, é boa, consegue atrair as pessoas, e você acha que aquilo ali é um chamado. Aquilo ali é carisma. Você tem que olhar para você e ver se você tem caráter. Porque todo dia vai bater na tua porta pessoas com pecados que talvez você está cometendo. E como é que você vai aconselhar se você não vive? Como é que você vai falar de renúncia se você nunca renunciou? Então, assim, eu posso dizer que, por muitas vezes, Luciana, a gente namorando muitos sábados da minha vida, acordando 10 para as 4 para trabalhar, e trabalhava sábado também, eu saía para ir para uma igreja, lá em Sacra Família, no sábado, na Graminha, é um bairro da cidade de Paulo de Fronten. Eu dirigia um trabalho lá, ajudava, e eu não namorava sábado. E a Luciana aturou isso, ficava às vezes chateada comigo, a gente não namorava sábado. Porque eu saía do trabalho, pegava um ônibus à tarde, ia para o ponto de pregação, fazia o culto no meio do mato lá no interior, tá? A estrada de chão chegava todo cheio de poeira, o ônibus era transporte bicudo, não tinha fundo, tinha lugar que você tinha que dar para não pisar, para não cair no chão.
E a gente ia lá, fazia o culto, terminava o culto, desmontava o som, e aí no sábado eu dormia na outra igreja, na outra cidadezinha, Sacra Família, dormia dentro da igreja muitas vezes, com um morcego fazendo totô em cima da gente, e a Luciana em casa, trabalhando, estudando, e eu ficava sem namorar muitos sábados. E aí, no domingo, quando eu ia ver a Luciana, que eu chegava, nosso culto lá, como era na roça, era 5h40 que terminava, mas passava o ônibus. Então era de 3 às 5 o culto, na roça, né? Dava 5 horas, acabava o culto, conversava com os irmãos, pegava o ônibus, chegava em casa, 6, 7 horas, tomava um banho correndo, ia para a Assembleia de Deus pegar ela, porque aí eu estava numa igreja, ela em outra. Eu ia buscar ela, aí eu ainda tinha que assistir um pedaço do culto, já 3 cultos no dia. Aí acabava o culto da Assembleia 9 horas, que o pastor lá era rigoroso, ele era mais metodista do que eu. Terminava o culto 9 horas, a gente namorava até 10h20, porque 10h20 meu sogro molhava as plantas, regava, piscava a luz. O Rinte, que era o cachorro lá, latia, aí tinha que ir embora. E, entendeu? E assim, quantos fins de semana a gente não pôde namorar? Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4. O preço que foi pago. Tinha que ficar longe. Quer dizer, aí você vê hoje em dia as pessoas assim, hoje eu vou namorar, hoje eu não vou na igreja, não. É o que eu estou falando, nós estamos vivendo... Prioridades. É questão de prioridades. Quem quiser chamado, acima de qualquer cristão, tem que pegar a cruz. Por isso que eu sou apaixonado na cruz. Eu tenho um monte de coisinha, eu sou apaixonado na cruz, porque ela me remete a isso. A todo o esforço de ir para a Barra do Pirê ajudar, ir para Vassouras, onde eu comecei, Sacra Família, Barra Mansa, sofrer um monte de coisas que nós sofremos, né? Tomar chuva, passar um monte de situações que nós tivemos que abrir mão. Então, hoje as pessoas veem, hoje a gente tem uma condição de vida melhor, mas a gente passou todo esse processo e muita gente não entende, a gente ainda tem muitas renúncias. Como ela disse, a gente não pode falar o que quer, a gente não pode pensar, tem coisas que a gente tem vontade de falar, a gente não pode, a gente sofre muitas vezes tapinha nas costas, a pessoa está ali falando, a gente sofre muita ingratidão, muita deslealdade, né? Pessoas que esquecem os investimentos que foram feitos. Mas amém, faz parte do processo. A gente também cresce com isso. Mas o que eu quero assim alertar, quem tem um chamado de Deus, tem que entender que não é glamour e não pode ser chamado Nutella. Dentro da igreja, se formando no YouTube, arrumando problema com liderança. Eu nunca tive problema com as minhas lideranças. Sempre fui obediente, muitas vezes para mal. Entendeu? Que aí entra o princípio de honra, que faz toda a diferença no chamado, né, pastor? O senhor tem até nos ensinado sobre isso, sobre a lealdade, que a gente acha que a pessoa tem carisma, ou a pessoa fala em línguas, ou a pessoa, né, ministra muito bem a palavra, ministra e tem chamado. Mas o que a gente tem aprendido é que o primeiro fundamento para um chamado é a lealdade. É a prática. Prática da prática lealdade. Da palavra, da obediência, né? É isso aí. Verdade. E aqui também tem assim, as características e habilidades de uma pessoa indicam para que ela foi chamado. Exemplo, se eu canto, meu chamado é cantar. Se eu falo bem, meu chamado é pregar. Olha o exemplo aí, Luciana cantava de cabeça baixa. Quando eu pedia para ela orar comigo no namoro, ela chorava, mandava eu embora, que tinha vergonha de orar perto de mim. Tinha vergonha de orar. Que eu não orava. Ela orava de madrugada, de madrugada, mas difícil. Assim, ela era muito tímida. E ela era da área de música. Sempre gostei, sempre cantei. Não, é aquilo, não dizia não, sempre gostei. Depois que começava também ia, né? Não dizia não, mas por dentro o medo me assolava, né? Então eu tive que vencer os meus medos. Espera aí, Deus me deu talento, eu não posso jogar fora, não posso, né, enterrar. Então eu vou, Senhor, com medo assim mesmo, mas eu vou. E assim Deus foi fazendo, né? E servindo, né? Servindo, Cassina, na deixa eu prática. só falar uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Sobre essa questão da obediência. Uma vez eu estava com 3 amigas minhas, até a Luciana conheceu também. A gente estava na igreja orando e buscando o batismo com o Espírito Santo. Igreja Metodista de Paracambi, Rua Dominique Level, se não me falha a memória, é 195, a igreja que eu aceitei Jesus. A gente estava lá orando, buscando o batismo do Santo numa tarde. A pastora bateu a porta, éramos muito tradicionais, até bateria não podia na igreja. Ela bateu a porta e falou: o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos buscando o batismo do Espírito Santo. Ela: para que está gritando? Para que está orando assim? Vocês já são batizados com o Espírito Santo. Então eu pensava diferente. Eu baixei a cabeça, obedeci a minha pastora e fiquei lá até quando eu tinha que ficar. Não criei problema, não criei constrangimento. E isso eu era um garoto.
Então, o que eu vejo hoje é o seguinte, as pessoas querem impor o chamado na goela dos seus líderes, acima de tudo, dizendo que Deus me chamou, então não é assim que Deus trabalha. Porque entra o espírito independente. Isso aí é outro assunto, né? Terrível. Quer falar? Também, quando eu quis fazer seminário, eu estava ajudando numa igreja, eu quis fazer seminário, eu tinha 15 anos, eu falei, pastor, eu quero fazer seminário. Ele mandou sentar, falou assim, tudo bem, então você vai, se forma, faz um curso, faz alguma coisa, quando você tiver uma profissão, você volta aqui. Eu voltei 2 anos e pouco lá, pastor, agora eu estou formado, tenho 3 cursos, tenho estágio, fiz tudo, sou formado em elétrica, agora o senhor pode me dar minha carta? Eu falei assim, agora eu te dou tua carta. Vai ter uma profissão para depois ninguém falar para você que você foi para a igreja para ser pastor, para você ter o bem da igreja. Então, eu tive que me formar, fazer 3 cursos de elétrica, fazer estágio, para quando eu voltasse, aí ele me deu a carta. Aí eu entendi. Falei, não, realmente, eu precisava ter uma profissão para ninguém falar para mim assim, ó, foi para a igreja para viver da obra, porque nem todo mundo é chamado para isso também, né? Verdade. E o que o senhor, né, o senhor e a senhora falam para esses jovens, né, que de repente sentem vocacionados a ser pastor, exercer, né, um chamado e de repente quer já entrar na área de teologia, né? Muitos jovens procuram a gente, né, falando, eu quero ser pastor, mas eu não tenho nenhuma faculdade, não tenho nenhuma profissão, então eu vou direto para a teologia. O que o senhor fala para essas pessoas? Tem certeza que vai ser eu que vou falar? Eu tenho. Acabei de contar o meu testemunho, né? Sim. Eu, pastor Pablo, eu acho que nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas elas têm que ter muito cuidado com isso. Quando eu fui ser pastor, eu trabalhava fora, eu acordava de madrugada, eu fazia seminário, eu dava aula de monitoria no seminário para juntar dinheiro, passava aperto, não ganhava 1 centavo da igreja, durante anos e anos e anos pastoreei, sempre longe, sempre pegando ônibus, sempre com muita dificuldade. Nós sustentamos uma igreja, eu, Luciana, meu pai, minha mãe e o tio Zé, que era um tio dela, com os nossos dízimos. Nós sustentamos uma igreja. Não falo isso com orgulho, com soberba, não. Nós sustentamos uma igreja com os nossos dízimos durante muito tempo. Nós ajudamos uma igreja. E nós éramos pastores dessa igreja. Então, quer dizer, hoje, eu acho que a pessoa, antes dela fazer a teologia, na minha humilde opinião, ela tem que ter uma profissão e tem que ter tido uma experiência lá fora de profissão. Porque eu trabalhei 10 anos de carteira assinada. Por que eu estou falando isso? Porque ela vai aprender a ser gente lá dentro da empresa, a obedecer, a ser pisada, a ter que fazer as coisas. Por que já tem que ir para a teologia sem ter uma... Como que eu vou falar para um pai de família que está empregado o que é uma empresa? Eu passei por uma empresa. Eu sei falar. Ela passou por uma farmácia, ela cortou cabelo durante anos e anos. Então, quer dizer, nós temos uma experiência de ter que cuidar de gente, de ter que se submeter a pessoas. Então, a empresa, ou a carreira militar, ou uma empresa, ou que você trabalha com seu pai e com sua mãe, te dá um respaldo para aprender a obedecer. Melhor coisa para obedecer, você está dando uma empresa. Tem hora para chegar, tem hora para sair. Hoje nós vemos muitos pastores que não têm caráter, entendeu? Não têm compromisso de andar certo com a sociedade. Por quê? Porque não tiveram uma escola, não tiveram esse compromisso de trabalhar, de bater cartão, de pedir permissão. É o que eu disse no começo, a pessoa que tem dificuldade de obedecer pai e mãe não vai obedecer a Deus no futuro. Quando ela estiver bem, ela vai fazer o que ela quer, porque ela não teve essa experiência. Do que você está falando, me remete à situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que não tem como você não se olhar, não se ver como cristão que você é. Se o seu chamado realmente ele é maior, como diz a canção, né? Se você realmente... E você se vê nesse meio, né, no meio de tudo que está acontecendo, se olhar, o que eu tenho feito? Será que eu tenho realmente... Porque às vezes a gente não tem noção, a gente acha que pode ir mais além, a gente já... Não, eu vou ser isso, você idealiza algo... Mas quando vem um momento difícil, é que nós somos realmente provados, testados, como cristãos que somos, se nós oramos, ou se nós nos desesperamos, se nós confiamos, né? Porque Deus, se a gente acredita que Deus tem controle de tudo, não que a gente não deva fazer a nossa parte, nós precisamos ser prudentes, como a Bíblia nos ensina, mas, acima de tudo, confiar em Deus, continuar o chamado não pode parar. Né? Então, assim, isso, né, eu falo que tudo que a gente está vivendo nos mostra quem realmente nós somos como cristãos. É um momento também de nós nos avaliarmos. Será que realmente eu tenho condição de estar onde eu estou?
Eu acho que muita gente deve ter pensado isso nesse tempo. Sabe? Porque às vezes a gente carrega o título, mas não está conseguindo dar conta dele. Porque o preço é alto. Né? E você tem que se sentir queimar, não tem que te incomodar. Se não te incomoda e você carrega o título, isso é muito perigoso. Aí a gente tem que se avaliar. Entra o amor que a senhora falou. Exatamente. O amor para Deus, as pessoas. Porque tem que doer em você. Se a dor do seu irmão não dói em você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está tudo errado. O chamado... Amarás o teu próximo a ti mesmo. O chamado envolve amor, porque a Bíblia fala que você pode ter todos os dons, talentos, tudo. Se você não tiver o amor, de nada vale. Então, eu acho que chamado está muito dentro disso. Então, quando a gente olha uma situação difícil que a gente vive e a gente não se coloca como aqueles que Deus quer usar nesse momento, a gente tem que se avaliar como cristão, como o título, né? De repente a gente carrega. E Paulo... Assim, sobre a teologia, só para dar um adendo, para poder não esquecer. Vamos olhar para a Bíblia. Né? Vamos olhar para dentro da palavra. Um exemplo. Noé era carpinteiro? Noé era carpinteiro? Não. Deus precisava de uma barca ou de uma arca? De uma arca. Para aquele momento, Deus precisava de uma arca, não de um navio, de um barco. Deus usou Noé. E ele fez uma barca, uma arca, né? Melhor dizendo, fez uma arca. E por propósito de Deus, Noé não tinha conhecimento de mexer com madeira, mas era necessário apenas fazer uma arca. E ele fez uma arca e cumpriu o propósito de Deus. Teologia é importante? É. Cuidado com teologia de internet. Porque você também tem que saber onde você está plantado. Isso é um ponto. Né? E aí é o seguinte, é importante? É bom? Quer estudar? Amém, glória a Deus. Mas a teologia nunca formou pastores. Inclusive, hoje, tem pastores que não são pastores. Porque pastores que se autoapacentam, que não colocam o amor, que qualquer coisa tira o propósito de Deus por um projeto pessoal, não é chamado. Então, assim, uma coisa que eu acho que o pessoal está muito equivocado é que as pessoas estão misturando, assim, eu tenho um projeto pessoal de ser pastor. Qualquer coisa vai mudar isso. Tem que nascer primeiro no coração de Deus. Eu faço até uma colocação aqui, que é minha, tá? Eu acho que vocação é interna. Eu me sinto à vontade para obedecer um chamado. Eu sinto isso, é vocação. Eu me sinto à vontade e me sinto querendo, com o meu livre-arbítrio, me colocar no chamado. Quem faz o chamado é o Senhor, mas a vocação está dentro de mim. Eu me coloco. E aí o propósito de Deus vai se cumprindo. Agora, aquela velha história, né? Você, às vezes, vai perder a namorada, vai ter que sair da roda de amigos. Como que você vai ser um pastor se você está numa roda de pessoas que falam de liderança, que falam coisas do mundo, que tem a boca suja, que tem uma vida promíscua dentro da igreja, que mais tem hoje a gente escondido dentro da igreja com vida promíscua, querendo ser pastor? Para quê? Ele não vai saber o valor da renúncia. Ele não vai entender os planos de Deus. Né? E não é uma santidade doida de ficar gritando todo dia dentro do monte. Não é isso. É a santidade diária. É o que a pastora Lu falou. É o abrir mão. É o reconhecer que ele tem que aprender. Só sabe mandar quem obedece. As pessoas querem aprender a ter compromisso com as vidas, mas elas não querem aprender a obedecer. Elas não querem entender. Então, isso é muito importante também. Verdade. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas do Instagram. E a próxima pergunta, pastora, é assim: como identificar o chamado específico dado por Deus? Como eu identifico um chamado na minha vida? Como identificar? Bom que não é para mim essa. Eu vou pela lógica do início, que eu falei no início, né? Nós todos temos coisas boas. Eu acredito que tudo que vem de bom vem de Deus, né? Nós temos habilidades, né? Competências. Deus e outra, o tempo todo, se você observar da nossa vida, na nossa trajetória, desde pequeno, nós estamos em processo de desenvolvimento. Na vida espiritual também não é diferente. Deus te dotou, foi como ele falou, Noé não era carpinteiro, mas ele construiu uma arca. Então, nós somos dotados de habilidades específicas. Né? A Cassinha tem a sua maneira de ser, né? A sua forma, tem habilidades, talentos que Deus deu para você, são específicos. É individual. Nossa digital é diferente. Não é só nossa digital. Nossa construção, tudo quem somos. Cada um é dotado de coisas especiais de Deus, específicas. E eu acho que é nessa especificidade que Deus quer nos usar. Sabe? É nisso que a gente tem de bom, que às vezes a gente se perde querendo imitar os outros, reproduzir o que está pronto,
né? Você não quer se deixar moldar. Não, Deus quer usar você do jeito que você é. Não precisa reprodução, Ele quer você, da sua forma, né? Do seu jeito. É o que eu falo sempre. Quando eu fazia seminário, que eu fiz durante 3 anos, depois fiz mais 1 ano e meio, aí eu tive que abrir mão, faltava 6 meses, quando eu fazia era 5 anos, né? Aí eu tive que abrir mão para poder assumir a igreja de Barra Mansa. Ela falou, Luciana, foi uma coisa muito importante aqui. Qual foi a última frase que você disse aí? Deus quer você do jeito que você é. Deus quer você do jeito que você é. Você está me entendendo? Aí eu vou e copio, começo a ver um monte de padrão e começo a copiar. Eu acho isso uma falta de... porque no seminário a gente chamava isso de enlatado. Falta de identidade. Mas o nome disso é enlatado. O cara tem preguiça de ler a Bíblia, estudar, ele vai lá na internet, pega um tema, está tudo pronto. Aí ele pega, copia e cola, e ele prepara um sermão, e aí ele já prepara até o jeito. Aí ele fala, pastor tal, então você é igual ao pastor tal. Vou falar. Aí ele começa a criar trejeitos, e ele começa a ser aquela pessoa. Isso é chamado? Com todo respeito. Isso, para mim, é um palco, não é mais púlpito. O que hoje eu tenho visto é muitas pessoas imitando os outros. E assim, as pessoas não são idiotas. Elas começam a olhar dentro elas começam a ver, isso aí eu já vi, isso aí está copiado. Então, nós temos que ter as nossas expressões, as nossas experiências, a nossa forma para lidar, nossa forma de olhar, de mexer, tudo tem que ser nosso. Ser autêntico. Então, assim, um conselho que eu dou para os jovens, meninos, moços, rapazes que têm chamado, principalmente se o chamado é para liderança, porque aquele que der um copo d'água para um profeta vai receber o galardão de profeta. Isso é bíblico, foi Jesus que falou. Agora, principalmente para aqueles que têm liderança, se você começa a copiar os outros, você é um verdadeiro palhaço. Vai trabalhar no picadeiro, porque Deus não quer que a gente seja cópia de ninguém. Deus quer autenticidade. O que é autenticidade? É você ser único. O que é identidade? É você ter um grupo de regras de onde você está sendo formado. Você não perde a identidade, mas você tem que ser autêntico. Especificidade, foi o que ela falou. Então, hoje a gente olha... Eu, por exemplo, quando eu quero levantar pessoas, eu observo e já mudei muita coisa. Hoje, por exemplo, para mim, conhecimento não é tudo. Eu olho o caráter. Por exemplo, eu não me coloco na cobertura de ninguém que é um 71. Hoje a gente olha lá e levanta a vida da pessoa. Eu não quero uma pessoa que não paga os outros, eu não quero uma pessoa que vive na mentira, eu não quero uma pessoa que vive na prostituição, que vive enganando a esposa, que dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra. Eu não quero isso. Para mim, para estar cobrindo a minha vida, gente enrolada, gente enrolão. Por quê? Isso é o que a gente observa. Muita gente está na internet, está tirando, daqui a pouquinho cai. Aí cai um monte junto. Por quê? Porque não houve o quê? Eu estava imitando uma pessoa. O que Jesus fala? Sede meus imitadores. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas não do jeito dele, mas do que ele cria. Como ele acreditava. Ele aponta Jesus como principal. A referência pode ser as pessoas, mas imitar somente a Jesus. Eu posso ter referência. Eu acho que é muito assim, você encontrar o seu lugar no reino de Deus, sabe? Porque assim, nós vamos ter referenciais, pessoas que realmente você vai olhar, puxa, eu gostei disso. E às vezes você vai, sem querer, inconscientemente, você vai reproduzir aquilo. É algo bom, né? Só que assim, você não pode deixar de ser você. Qual o seu lugar? O que você veio? Aqui você veio em Deus para fazer, né? Então, assim, é muito específico porque cada um tem a sua virtude, né? Tem a sua forma. Eu acho que entra por aí, Cassinha. Era até a última pergunta aqui, mas eu já vou pular para essa. Porque a gente vê Paulo sempre falando, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, pelo mandado de Deus. Então, Paulo quis? Não. Paulo desejou? Exatamente. Paulo correu atrás? São diferentes. Um vai ser chamado, um vai querer, o outro não vai querer. Aquele que almeja episcopado, excelente obra almeja, mas uns não vão querer, mas Deus vai chamar. Amós era boiadeiro e virou profeta, plantador de sicômoros. Verdade. Então, eu não posso escolher o meu chamado. Tipo assim, eu acho bonito cantar, então eu vou cantar. Eu acho legal liderar, então eu vou liderar. Cassinha, eu acho que você pode até tentar. Porque a gente vai se desenvolvendo e a gente vai... Isso aí. Eu acho que o cristão, né, quando ele se coloca na presença de Deus, ele tem que estar em constante movimento. Mas você precisa se encontrar.
né? Porque, assim, existem pessoas realmente perdidas, assim, não sabem onde ficar. Eu gosto disso, mas também gosto disso. Mas você vai, o que Deus tocar no seu coração, eu costumo dizer, a porta está aberta. E Deus, Ele te molda. Eu né? tentei tocar bateria, tentei tocar violão, Ele vai te tudo isso, eu moldando. tentei. Se você buscar, Ele vai te encaminhar para o lugar certo, porque você tem habilidades, né? Então, se você descobrir aquilo que você tem de bom, que você gosta, sabe que você tem amor por fazer, porque tudo tem que ser feito com amor, não é por uma obrigação, por um peso, não tem que fazer, porque eu acho que aí tem. E entra até a humildade, né? Não, isso aqui não dá para mim. Exato. Isso aqui dá para mim. Mas aí é que tá. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Eu conheço várias pessoas que chegaram para ser um ajudador na igreja. Ele não tinha nenhuma pretensão, mas ele fez tão bem a parte de cooperador, ele foi tão bom discipulador, ele foi tão bom aquele que cuidou do som, ele foi tão bom em cozinhar na igreja, que ele foi sendo trabalhado para ser um pastor. Como eu conheço um monte de pessoas ministros assim, de louvor hoje, que eram desafinados, hoje ministram louvor. nós conhecemos. Entendeu? Por quê? Houve um São amor pastores. tão grande. Aí, gente, né? você que de repente está desafinado aí, pode ser o ministro. É buscar em obediência, né? em servir. Porque eu acho que o cristão é serviço, né? Chamado é serviço. Então, independente do que é a necessidade, do espaço que você está, qual a necessidade? Ele te convoca. Entendeu? Você é convocado pelo momento, por aquilo que está acontecendo ali. Isso aí. Né? A Luciana falou uma coisa muito importante. É convocado por um momento. Porque, às vezes, Deus te chama para algo para um momento. Mas o propósito dele na tua vida não é aquilo ali só. Então, ele te chama para um momento. Uma ponte, é um caminho. Mas, entendeu? É um caminho. Mas aí Deus começa a ver a sua postura com aquilo que ele colocou na tua mão. Tu fez bem, as portas se abrem para você. Porque nós somos testados a todo momento. Um exemplo, Ministério de Louvor. É algo que muita gente almeja. Porque é lindo, é maravilhoso. Realmente, muita gente gostaria de louvar, de estar ali. E muitos querem estar ali. E eu conheci inúmeras pessoas que passaram pelo Ministério Levítico. E eu sempre falei, não, vem sim. Eu sabia. Eu já sabia. Mas não se tratava de mim, se tratava da outra pessoa. Então, ela tinha que se descobrir ali. Então, a porta é aberta. Mas a pessoa precisa se entender ali, né? Ela precisa se avaliar. E eu falei assim, olha, tem pessoas que realmente, às vezes, vai ser um caminho, uma ponte, para você atravessar para o que Deus realmente onde Deus realmente te quer. Como muitas pessoas passaram pelo Ministério Levítico, que hoje se encontraram em outras áreas da igreja e amam fazer o que fazem. Se descobriram. Outros abriram. Não, olha, pastora, percebi que esse lugar, né, não é aqui, não. Meu coração está queimando. Humildade. Pela intercessão, pela outra. E várias pessoas. Por quê? Se encontraram. Né? Porque Deus também fala. Se você é uma pessoa que busca o chamado, né, busca aquilo que Deus tem para você realizar, para você ser útil a serviço dele, ele vai te mostrar. Ele vai falar. Ele vai te dotar e capacitar se for necessário, porque ele também faz, como eu te falei. Às vezes o desejo é tão grande, o amor por Deus é tão grande, Deus vai e derrama o talento. Não, então eu vou te dar o dom de louvar, e Deus dá. E tem essa sede, né, de poder servir, de Desenvolve. poder contribuir com o Desenvolve. reino de alguma forma. Né? E Deus realmente vai encaminhando para o lugar que Ele deseja. Sobre hierarquia dentro da igreja. Quando alguém é chamado para exercer o diaconato, aqui na igreja existe, né, os aspirantes, experiência obreiro, experiência diaconal, diácono, e vai no evangelista, presbítero e pastor. Quando o Senhor chama alguém para ser aspira ou alguém para ser um obreiro, quer dizer que ele vai ser um pastor? Gostei dessa pergunta, Cassinha. Porque eu sou a pessoa que mais quebra esse tipo de regra. Quem conhecia a Mariana evangelista na igreja? A gente nem via a Mariana. Verdade. Ela estava lá com as crianças. Mas o que ela fazia era com excelência. Ministério diaconal não tem nada a ver com o ministério de pastor. Nada. Mas pode ser um grande preparo para um grande pastor, porque é a diaconia, serviço. É importante? Pode ser. Está mais visível. Pode ser que a pastora Massumi não foi presbítero. A pastora Massumi entrou em experiência diaconal, não passou um ano, estava em experiência evangelista, assim, não passou pelo processo todo, sim, mas eu precisei de uma pessoa para cuidar do discipulado e vi nela uma alma excelente. Então, assim, as pessoas têm que entender que tem pessoas que vão ser ótimos evangelistas,
Ponto. Ótimos diáconos, ponto. Porque pastor não nasce no chão, não é igual tiririca. Pum. Porque hoje que a gente vê é o seguinte, a sensação que a gente tem, de tanta gente botando óleo na cabeça, é mentiroso, é mau filho, não respeita a mulher, não respeita filho, não cuida nem da família, virando pastor, jogando óleo, virando um monte de coisa, virando bicho, virando isso, virando aquilo. E a gente olha para a vida da pessoa e a vida pregressa dela é uma meleca só. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa vir de uma vida de pecado, mudar de vida e se tornar alguém, mas, pelo amor de Deus, tem pessoa que ontem era uma coisa, já foi. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que tem que ter os processos de Deus para ajudar no caráter. Porque o dia que gritar, pular, falar em línguas, profetizar for ministério, eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho tudo isso por misericórdia. Deus fala comigo, me mostra as coisas, mas eu não vejo isso como excelência para ser um pastor. Tudo que a Luciana falou no início, amor, obediência, amar vidas, saber se colocar no lugar dos outros, porque é duro isso, não é fácil. Agora, quando a gente vai olhar alguém na igreja, a gente olha a obediência, a responsabilidade com a igreja, porque é a mesma coisa. Costumo dizer, Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos obedientes e desobedientes. Então, se você olha uma pessoa que você deu a vassoura para ela e ela cuida bem da vassoura, ela sabe varrer bem, ela não terceiriza. A pior coisa que tem na igreja, que mais eu observo muito assim, gente que terceiriza. Você dá para a pessoa e ela começa a terceirizar porque ela não se sente capacitada, ou porque ela é preguiçosa, ou ela acha que é um negócio muito pequeno, então não é para ela fazer. Como eu disse para você, eu com 4 anos de teologia estava tirando barro da porta da igreja. 2 semanas depois, tirando macumba do banheiro da igreja. Toda a parte difícil ficava para mim. E para mim, glória a Deus por isso. Uma vez eu fiquei na minha casa, quando eu estava fazendo estágio na igreja de Vassouras, igreja evangélica fluminense, estava estagiando, e eu fiquei em casa para fazer um trabalho do seminário, porque eu não tinha tempo. Na época não tinha internet, não tinha nada disso. Você tinha que ir para a enciclopédia, Barça, livros de teologia, ler, estudar, correr atrás, escrever, datilografar, não tinha computador, tudo isso. E eu fiquei em casa, não fui para a igreja, não tinha celular, não tinha por que mandar mensagem. Então eu estou lá em Paracambi, comprando pão, daqui a pouquinho que eu encontro. Pastor Ed Wilson da Silva Cunha, meu primeiro pastor que gerenciou meu estágio de teologia, que eu fazia lá na igreja de Vassouras. Eu estava em Paracambi, ele desceu, foi atrás de mim em Paracambi, encontrou minha casa, deu de cara comigo na rua e falou assim, por que você está fazendo que você não está na igreja? Ele desceu quase 1 hora de carro. Meu Deus. Me chamou a atenção, me deu um passa fora. Falei, pastor, mas não tinha como falar com o senhor, estava fazendo trabalho. Você não interessa, teu compromisso domingo é na igreja. Você pensa que eu debati com ele? O homem dirigiu 1 hora, foi me buscar lá em Paracambi. Eu não tenho vergonha, não. Eu errei com ele. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada disso. E hoje as pessoas não dão satisfação de nada. Quer dizer, parece que não trabalha em empresa. Por isso que eu falo que a empresa, a obediência aos pais, bença pai, bença mãe, vou voltar 11 horas, dá 11 horas, o filho está lá. Você já está construindo o seu ministério ali desde garoto. Entendeu? Então, quando eu busco uma pessoa na igreja, hoje, eu já errei nisso, tá? Errei pra caramba. Gente que tinha curso teológico, gente tinha isso, tem carisma, bota... Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu vou olhar o caráter. Hoje eu vou olhar a vida dentro da igreja. Então vai ter muito dentro de casa. Se é casado com a família, como é que é? Como é que é no comércio? É um caloteiro? Como é que está o CPF? Como é que está a vida? É um mentiroso? Dá pernada nos outros? Fala mal dos outros por trás? Como é que é? Está disposto a abraçar a igreja ou a igreja é trampolim? Porque às vezes também tem isso. A pessoa usa a igreja local para um trampolim, para um projeto pessoal. Então, assim, eu observo hoje a minha visão é outra. Vamos ver o caráter. Vamos ver se é fiel. Vamos ver se tem um bom nome lá fora. Vamos ver se realmente é respeitado. Porque hoje a gente não pode mais colocar... O apóstolo Paulo, ele é perseguidor da igreja, mas ele era um homem sério. Ele era levita, ele guardava a lei. Olha o que o livro de Filipenses fala dele. Ele era cumpridor, ele era uma pessoa que cumpria as suas coisas. Você vê Jesus mandando, tira aí a moeda do peixe, paga a César o que é, dá a César o que é de César. Você vê as pessoas tinham até problemas de serem ruins, mas elas eram honestas. Elas eram ruins para o evangelho, mas elas tinham caráter. Hoje se pega tudo quanto é tipo de gente,
Hoje, e as pessoas estão colocando óleo porque são dizimistas, porque dá um dízimo alto, porque tem um carisma. Hoje eu não vejo por esse lado. Eu quero ver fidelidade. Tem lealdade? A gente investe. E quando tem chamado de Deus, Cassinha, não tem como você resistir. Deus começa a te colocar no coração. Olha fulano, olha Beltrano, olha o coração de fulano, olha a lealdade, porque a pior coisa que tem é você trabalhar num grupo e Jesus teve que virar para Judas e falar assim, o que você tem que fazer, vai e faz depressa. E as 20 moedas falou mais alto para ele do que todo um projeto que Deus estava trabalhando por um propósito. Então, ele perdeu totalmente a linha, né? Então, existem falhas que a gente vai cometer? Vai. Mesmo quem tem chamado comete erro, sim, mas é o voltar atrás, é não ser orgulhoso, é fazer o que Pedro fez. Reconhecer. Né? Como Pedro fez no capítulo 21, ele volta, Jesus chama a atenção dele e ele muda de vida. E, pastor, nós estamos nesse ano, né, de unção profética e do envio. Como eu sei que eu estou pronta para o envio? Como eu posso olhar para mim e falar assim, não, agora eu estou pronta, ou não tem como saber? Bom, deixa eu te falar o que é envio, né? Que também é bem diferente, né? Você, para ter um envio, você não se auto-envia. Amém? Não tem como eu falar assim, ó, eu, Pablo Ramalho, me envio. Não tem isso, né? Alguém tem que te dar a direção. Como que alguém te dá uma direção? Você tem que estar debaixo de uma liderança. Você tem que estar debaixo de um direcionamento. Ninguém se auto-envia. E quem envia, quem é enviado, tem tanta responsabilidade com quem envia. Então, se eu te envio para algo, eu tenho responsabilidade com você e você tem comigo. Entendeu? Como que a gente vê o envio nesse propósito? Como que a gente sabe que está sendo enviado, que a gente está cumprindo nosso propósito? Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, hoje é sexta-feira à noite. Você ficou sem esposo aí 4 meses, né? 4 meses. Onde você está agora? Estou na igreja. Fazendo o quê? Fazendo a obra. Fazendo a obra. Você se considera uma enviada ou uma equivocada? Uma enviada. É porque as pessoas acham que envia ir lá para o Japão, ganhar 200 almas para Jesus e voltar. Entendeu? Quando eu pego ali no púlpito um jarro d'água, eu vou lá e colocar, eu estou fazendo um envio. Eu vou usar a palavra que eu gosto. Eu estou sendo um agente facilitador para que a obra chegue na vida das pessoas. Tatá mexe no som ali, mexe no vídeo. O que a Thaís está sendo? Uma facilitadora. Ela está recebendo um envio. Um exemplo. Ação social hoje. A turma que está aqui na igreja fazendo quentinha para entregar para os moradores de rua. Elas estão debaixo do envio? Estão. O que é a unção profética? Aí é uma outra história. É aquilo que me coloca no centro do envio. Eu te direciono através de uma voz profética. Eu te entrego algo para que você faça o seu envio. Então, são coisas que são ligadas uma à outra, né? E a importância do envio é você entender a voz profética. Eu não me auto-envio. Tem que ter uma voz profética na minha vida. Tem que ter uma unção profética. Quem me direcionou? Quando Elias vai ungir Eliseu, ele joga o manto e fala assim, ó, você sabe o que eu fiz contigo. Ele abre mão de tudo e vai fazer o quê? Vai ser gerente de junta de boi? Vai voltar a cuidar dos bois? Não, ele vai ser o quê? Servo. Você pega o versículo 21 que fala esse texto, fala assim, ó, e Elias e Eliseu o servia. Ou seja, Eliseu servia Elias. Havia o quê? Uma disponibilidade. Então, assim, uma pessoa me falou assim, pastor, esse ano está perdido, o ano do envio da unção profética. Meu irmão, eu nunca trabalhei tanto. Sim. Eu nunca dei tanta palavra através de Bíblia, de live, se reinventar, de WhatsApp, de Facebook. Eu nunca dei tanta palavra na minha vida. Tanta necessidade. E nessa hora a gente conhece. A gente começa a ver a diferença entre aqueles que não é para agora, para botar algo mais, aqueles que já estão no forno e já está quase pronto para algo mais, e aqueles que estão indo lá para trás. A gente observa nessa hora. Por isso que eu falo, cadê a voz profética dentro da igreja? Quando, no momento de pandemia, as pessoas que se escondem no medo, elas já estão dando um sinal. Não é uma afronta. É ruim, não estão prontas mesmo. Não estão prontas. Não tem. Quer dizer, às vezes foi um equívoco meu, dela, de alguém. Não estão prontas. Como é que diante de uma epidemia que é bíblico, ou pandemia, a palavra fala que no final dos tempos nós iríamos passar por tudo isso. Aí os profetas,
Os grandes homens de Deus, o pessoal do fogo, o pessoal do some tudo. Ué, gente, você está me entendendo? Tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Você está no envio, você está aí na igreja, está trabalhando. Né? Quantos homens aqui, mulheres de Deus, apareceram agora e cresceram, viraram gigantes? Você acha que Deus não está observando? Quem está encarando essa batalha é o que eu falei numa pregação minha. Se alguém pedir oração para mim, eu vou arrancar a máscara no meio da rua, como eu sempre fiz, e eu vou orar pela pessoa no meio da rua. E se tiver que pegar pela segunda vez a maldiçãozinha aí de uns tempos, amém, meu irmão, glória a Deus. Nós vamos ter cuidado, vamos higienizar, como a gente está fazendo na igreja, álcool, gel e isso e aquilo, mas só tem um detalhe, eu não posso esquecer que Deus me chama para o caos. Né? Como é que foi Ezequiel no Vale de Ossos Seco? Ele precisou quebrar os ossos? Ele entrou no meio dos ossos? Mas ele estava perto dos ossos, ele teve que sentir o cheiro dos ossos, ele teve que sentir o clima do Vale de Ossos Secos para ouvir a voz profética. Se ele estivesse longe do Vale de Ossos Secos, ele não ouviria a voz profética. Então, assim, aqueles que estão fora hoje, estão se escondendo, estão em lockdown espiritual. Tem gente que está em quarentena espiritual, isolamento espiritual e lockdown espiritual. Totalmente alheio ao que está acontecendo. Isso me faz ver que não é o tempo daquela pessoa. Eu, pastor Pablo, eu vejo assim, que é o momento da igreja se apresentar. E, pastor, quando eu não respondo a esse chamado de Deus para a minha vida, a minha salvação está em risco? Sim. Parábola dos talentos. Você falou lá embaixo, que a gente conversando aí em out, parábola dos talentos. É só ler a parábola dos talentos lá em Mateus todinho, né, 25, se não fala a memória, sim, até o final. Lê a parábola dos talentos e fala lá para onde vai aquele que enterrou o talento. E o chamado se perde? Não. Deus sempre chama. A voz de Deus está sempre suave. Que fazes aí, Elias? Deus sempre insiste com a gente. Uma coisa que a gente tem que aprender sobre o Espírito Santo, ele não desiste de nós. Por isso que quando você resiste ao Espírito Santo, você põe a sua salvação em xeque. Uau. Pastora, filho de pastor é pastor? Não mesmo. Não, ele com certeza chega um momento que ele também precisa fazer as suas escolhas, né? Como filho, a gente educa, a gente ensina, mas o nosso filho, o filho de pastor, ele também tem as suas experiências e a sua identidade, né? A gente acha que o filho tem que ser igual ao pai, igual à mãe, e ele tem a sua identidade, né? Que precisa ser respeitada e que, acima de tudo, ele precisa ter a experiência dele com Deus. Ele não pode carregar a minha nem a do pai dele, né? Então, a gente sempre assim buscou para que ele pudesse ter a experiência dele com Deus. Chegou, né? Ele já teve experiências com Deus e eu falo que é uma busca, né? A gente ora para que siga, né? A gente ensina os princípios para que Deus cumpra, né? A gente ensina, mas a escolha sempre é deles, né? A gente não pode escolher pelos filhos. A gente quer proteger, a gente quer muitas vezes, mas a verdade é que a escolha é deles. Hoje tem muitos filhos de pastores que se tornaram pastores e a gente olha e vê que não tem nada a ver. Às vezes não tem nada a ver pelo ministério da pessoa, às vezes não tem nada a ver pelo caráter da pessoa e às vezes não tem nada a ver porque a própria pessoa está totalmente out do ministério. Você vê que ela está totalmente fora. Não é aquilo que Deus colocou para a vida dela. É um perigo muito grande. O pastor não é dono da igreja. Eu quero deixar bem claro que as ovelhas, elas têm que saber muito bem o pasto que ela está entrando. Tem muitas igrejas boas, mas tem que ter muito cuidado. Quando você observar que o pastor é dono da igreja, aquilo já não é aprisco, é empresa. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho muito medo desse negócio. Filho de pastor tem que ser pastor ou vai ser pastor para manter na família. Eu tenho muito cuidado com isso. Observem quando a sua igreja deixou de ser um aprisco para ser uma empresa. A gente responde com o CNPJ juridicamente, somos uma associação, mas tem que ter muito cuidado quando a igreja passa a ser uma empresa no sentido pleno da palavra, e aí fica aquele paternalismo, cria-se as oligarquias familiares, e aquilo ali deixa de ser um aprisco. Dentro da igreja tem que ser um aprisco. E a gente, hoje, por exemplo, uma pessoa brincou com o Nicolas há pouco tempo, né? Nicolas, Deus tem, você vai ser pastor? Eu falo, está repreendido, eu não quero ser isso, não.
Aí, indo para casa, ele me falou, pô, pai, fulano fica falando que você é pastor, não sei o quê, brigando, me questionando, né? Só tem uma frase que eu falo para ele, quando ele fala, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Nunca. Mas, eu não queria... Eu, Pablo Ramalho, eu não quero isso pro meu filho. Quero que ele se envolva na igreja em todas as coisas. Se eu pudesse escolher que ele não fosse pastor, eu escolheria. Se Deus quisesse para ele, amém. Aí ele virou para mim e falou assim, pai... Eu vou querer ser pastor, eu sei o que o senhor passa, e todo dia minha mãe... Falou isso para mim também. Então ele tem pavor, porque ele sabe do sofrimento que a gente tem. Porque ninguém sabe quando a gente entra dentro de casa e às vezes fica 1h30 no telefone resolvendo o problema dos outros. E a gente perde noite de sono, ainda dorme e preocupado com a igreja. Eu ainda respondo por toda a parte da tudo, que não é só as vidas. É parte espiritual, financeira, é parte de estatuto, é tudo. É muito sério. A gente não pode nem ser agente em alguns lugares. A gente tem que ter aquele cuidado. Não, isso eu não posso fazer. Isso eu tenho que pensar 2 vezes. Até uma brincadeira do pastor, a gente não pode. É outro peso. Ainda falando sobre essa parte de família, pastora, teve um peso na vida da senhora a partir das pessoas a respeito que o pastor Pablo já era um pastor e a senhora ainda não era uma pastora? Tinha uma cobrança que a senhora tinha que ser pastora? Então, eu nunca quis, né? Na verdade, eu nem sabia que eu ia me casar com pastor, porque na minha cabeça eu via pai, mãe, né, pessoas da minha convivência fazendo seminários, mas não eram pastores, era só para conhecimento. E como ele era muito jovem, a gente era muito jovem, eu nunca me vi casada com pastor. Eu falei, não, ele está fazendo seminário porque ele quer ter conhecimento da palavra, da Bíblia. Né? Então, eu nunca me vi. Então, Deus me colocou, né, como eu te falei, né, Deus foi trabalhando e eu quis. Se eu não pudesse ajudar, atrapalhar, com certeza eu não iria. Então, e Deus foi me colocando assim, e eu nunca gostei de posição. Então, quando ele foi, eu senti o peso, sim, por ele. Né? Porque ombrear, você carregar junto, não é fácil. É o caminho da renúncia. Né? Você tem que abrir mão do tempo que você pode ter com seu esposo, você não tem muito. Né? E você tem que dividir com outras pessoas. Mas, assim, para um bem maior, né? Por saber que você ali está salvando uma vida, uma família. E não tem preço, né, o retorno que se tem disso, porque também é a obra de Deus, aquilo é a bagagem, né, o preço que você tem que ter de saber, não, eu sei que estou fazendo a coisa certa, né, mas nunca vi como algo que fosse como superioridade, ou como se eu tivesse que ser, nunca quis isso para mim. Mas houve uma necessidade, né, chegou um momento que houve uma necessidade que eu estivesse mais perto dele, pela demanda que se tinha, né, de trabalho, de ter pessoas de confiança, de poder estar ali ombreando de fato. Então, assim, houve uma necessidade para que eu estivesse mais ao lado dele. Porque nunca me foi pesado, assim, dele estar... Tanto que eu trabalhava, né, dias de festa da igreja, finais de semana, que era o que bombava o salão. Então, eu geralmente não estava aos sábados, quando tinha programações, eu não estava, mas ele sempre esteve. Eu chegava, às vezes, no final, né? Mas, assim, nunca me foi pesado. Até que chegou o momento em que isso foi se manifestando assim, né? E não teve, foi inevitável eu ter que estar junto dele. Não foi algo que eu desejei, mas aconteceu no tempo de Deus. Isso teve que acontecer, né? E hoje eu entendo que preciso estar, né? Entendo que é o meu lugar. Se Deus colocou, Ele capacita, Ele garante. E realmente eu tenho visto que Deus faz, né? Isso é o que vale. Glória a Deus, glória a Deus. E para a gente fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores nessa noite, viu? Falei bonito. Uma mensagem relacionada ao chamado, a um direcionamento, para a gente fechar essa noite. Então, o que eu falo para vocês quando fala de chamado, vai sempre me remeter a 3 coisas, né? Eu estava até conversando com a Cassinha sobre isso. Que eu citei aqui, que amor a Deus e às pessoas, né, algo que realmente precisa ter dentro de nós para atender ao chamado de Deus. A fé, você precisa acreditar a que você veio, porque você foi enviado. Né? Acreditar no projeto de Deus para você, porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, você precisa ter fé em Deus, que Deus é contigo, que Deus é que te dá o que você precisa todos os dias para você se movimentar e desenvolver na obra de Deus para aquilo que Ele tem. Né? E a fé,
é o firme fundamento, né? A nossa base, a nossa estrutura. A gente precisa confiar que Deus é conosco e a gente vai avançar. O amor a Deus, a fé e a obediência não pode faltar, né? Se você obedecer, querido, Deus ele vai te direcionar em tudo. Então, seja obediente à voz de Deus em tudo. Renuncie. Caminho de obediência tem a ver com renúncia. Cruz, como o Pablo falou, não existe. Não existe. Obediência sem cruz, né? Chamado sem cruz. Nós precisamos aprender a servir. E servir também é renunciar. Verdade. Amém. Pastor? Primeiro agradecer, né? Estar com essa moça linda aqui do meu lado, minha esposa, pastora Lu, minha gatinha. Estar aqui com a evangelista Cassinha, para mim é uma bênção participar desse momento. O tema é muito amplo, né? A gente falou aquilo que a gente sente, né? Poderia trazer um monte de termos técnicos aqui, mas a gente falou o que a gente sente. 3 coisas importantes para o chamado também, eu vou aproveitar o número da Lu, vou usar para mim, né? 3 coisas. Primeiro, se você tem um chamado, você tem que ter uma identidade de igreja e não de YouTube, do que estão fazendo, do que estão falando. Sua identidade tem que ser com a sua igreja. Amém? Porque é ali que você está sendo gerado. Então, você tem que ter... É igual uma criança que é gerada numa mãe, quando nasce, cresceu, não sei se eu quero... Não reconheço você como minha mãe. Quer dizer, você foi gerado ali. Então, você tem que criar uma identidade de igreja, né? Segundo, você tem que mudar-se a si mesmo todo dia. Você tem que criar uma consciência que você vai ter que fazer mudanças em você, porque quando a gente é um líder, principalmente, um chamado principalmente para a liderança, é abnegação, é abrir mão direto. Toda hora você vai deixar de fazer o que você quer. Não é fácil, não é brincadeira, mas você vai fazer isso, né? E a outra coisa que eu costumo dizer, seja uma pessoa íntegra, seja leal. Não seja uma pessoa volúvel. Não seja uma pessoa que alterna as coisas. Né? Porque eu já vi gente que... eu tenho chamado. Aí daqui a pouquinho não tem. Aí daqui a pouquinho tem. E assim, não sabe realmente se encontrar. Então, assim, não fica preocupado com o fim. Eu tenho que ser isso. O que Deus está colocando na tua mão hoje, e muitas vezes Deus vai usar a sua liderança para te colocar algo, ou alguma coisa vai cair na tua mão para você fazer, faça. Se esmere em fazer, faça o seu melhor. Não fique preocupado, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Se você está dentro da igreja, se você está em obediência, se você criou identidade, se você aprendeu a se renunciar, vai ter chamado para coisas momentâneas, para você resolver, e você vai se colocar, e vai ter coisas que Deus vai te preparar para coisas eternas. Eu estava lendo um livro do Lealdade e Lealdade, também lendo Desmascarando o Espírito de Jezabel, e mais uma vez eu peguei uma frase lá que eu fiquei impressionado, quando ele vira e fala: eu tenho um compromisso com o meu ministério, eu amo a minha igreja, eu amo o meu ministério e eu quero isso para a minha vida. Então eu tenho que querer, eu não posso ter dúvida. Então guarda isso no coração, que Deus te abençoe, não fique angustiado, não ache que seminário vai te formar, não pega a referência de fora, tenha as suas experiências. Você pode olhar alguma coisa e outra, não é pecado, mas as suas referências têm que ser quem você anda do teu lado, que você sabe as debilidades, que você sabe as dificuldades, porque às vezes uma pessoa muito longe que vira uma referência para você, é uma pessoa que você nem sabe como é que ela é, se ela realmente é palpável, se aquela vida não é apenas uma máscara, uma maquiagem, né? Então, muitas vezes a gente, quando não conhece, eu gosto de ter ovelha de perto. Então, eu tenho não sei se é defeito ou é qualidade, eu gosto de estar perto, eu gosto que as pessoas vejam a minha brincadeira, o meu jeito de ser. Eu já lavei muita louça na igreja, você sabe disso. Eu já fiz café para 50 pessoas. E eu não falo isso porque eu sou para ninguém ver, não. Quando não tinha ninguém vendo. Mas eu gosto que as ovelhas me conheçam. Os meus defeitos, os meus perfeccionismo, os meus exageros. Então, isso você tem que ver. Não vai ter pessoa perfeita, mas vai ter pessoa que você vai falar assim: eu me identifico. Eu vejo que é um ser humano. É uma pessoa que eu posso me espelhar. E aí o teu chamado vai fluir, as coisas vão acontecer. E Deus vai te honrar. Amém. Estava aqui e eu senti vontade de a gente orar, né, por essas pessoas que querem ser direcionadas, querem se levantar, de repente, nessa noite. De repente, você estava aí sentado, prostrado, se sentindo, de repente, até inútil. Mas o Senhor
conta com você, né? O pastor sempre nos ensina, ele não precisa de nós, mas ele conta com a gente. E ele conta com você que está em casa, de repente desorientado, que o Espírito Santo te direcione nessa noite, que tudo que foi falado aqui fique gravado no seu coração e entenda que servir é o princípio de todas as coisas, assim como Jesus servia e nos ensinou muito a servir, a ser humilde, que sejamos assim. Eu queria, né, que de vocês orasse por nós nessa noite. Amém? Como eu falei muito, mais do que minha esposa, eu deixo essa honra para ela. Amém. Oremos. Querido Deus, nessa noite tão especial, Deus, marcada por Ti, porque sabemos, ó Pai, que aquilo que vivemos, ó Deus, com certeza servirá como registro, Senhor, e como experiência, Senhor, para muitos, ó Deus, que estão nos assistindo agora. Queremos Te pedir, alcança cada vida, Senhor, que tem se disposto, se colocado, Senhor, na Tua obra, na causa do Teu reino, para que Ele cresça, aconteça, para que Ele avance. Pai, o Senhor conta conosco, não precisa, como a Tua filha disse, não, o Senhor não precisa de nós, mas nós dependemos e carecemos muito do Senhor, e nós te pedimos, vai de encontro a cada um, Senhor, nas suas competências, nas suas habilidades, ó Deus, nas suas vocações, chamando o Senhor para mais perto de Ti, para cumprir a Tua palavra, o ide do Senhor, ó Pai, que Tu possa ser a direção que Teus filhos precisam, para que possam trabalhar na Tua obra, ó Deus, pelas vidas, pelas pessoas, ser humanos, ó Deus, como Tu és, Pai, que Tu possa estar, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa estar colocando em nós um coração igual ao Teu, um coração que se importa com as pessoas. Ser humano é isso, se importar, Senhor, sentir a dor do outro, que nós possamos, ó Deus, ser empáticos, mas que possamos a cada dia buscar, não apenas por nós, mas por aqueles que estão necessitando a nossa volta, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, em nossas vidas, Senhor, um espírito de guerreiros, que não tem medo, Senhor, de guerrear, de vencer as lutas que muitas vezes estão diante de nós, mas que possamos nos levantar, Senhor, em fé, e viver, Senhor, também por fé, diante de Ti, vivendo os Teus milagres, vivendo, Senhor, o Teu chamado, que a Tua obra possa arder nessa hora em cada coração. O Senhor nos quer mais perto, e em nome de Jesus, traz os Teus filhos, ó Pai, que em nome de Jesus sejam modificados pela Tua palavra, produzindo frutos em nós, que o Senhor encontre frutos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo floresça, Senhor, para que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, alcançar vidas para o Teu reino, Senhor. Nós Te entregamos cada um, cada jovem, cada um que tem se disposto diante do Teu altar, Pai, que Tu possa direcionar. Nós Te entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. E até amanhã, 18 horas. Obrigada, Cassinha. E aí, gente, vocês gostaram? Eu falei que o assunto seria muito bom, né? Muito aprendizado pra gente aí. Agora a gente precisa colocar isso em prática. Não vamos mais perder tempo e vamos viver realmente o chamado que Deus tem pra nossa vida. Se você gostou dessa live, por favor, compartilha com alguém, que eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de outras pessoas, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal. E muito obrigado pela sua presença. Um beijo!